Bueno, então tá. Vamos dar início, então, né? Hoje, tomara Deus que sem o carro do ovo, né? Vamos retomar a normalidade das nossas aulas hoje. Com quórum baixo, mas é de se entender, porque hoje é sábado, né? Então tem muita gente aí que, hoje é sábado, eu não vou na aula do Bernardo. Mas tudo bem, já coloquei para gravar, né? A aula, depois eu vou postar o vídeo lá, mudo, tranquilo. Então, quem optou em não vir à aula hoje, não vai ficar sem a aula, porque vai conseguir ter acesso a ela pelo Moodle, tá? Vamos rapidinho iniciar pela atividade assíncrona, porque hoje eu vou propor outra, tá? Depois da aula, às 15h30, vocês já vão ter acesso à nossa atividade assíncrona 3, tá? Que se refere ao conteúdo da aula de hoje. Vocês que estão aqui conseguiram fazer, entregaram, tá tudo certo? Ainda tem alguma dúvida, alguma questão? Ou tá tudo bem? Hein? Raul, entregou? Deixa eu dar uma olhadinha. Sim, tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Atividade assíncrona. Muito bem. Tá bom. De 35, 31 já entregaram a atividade. Então tá. Quem tá chegando? Sofia Cunha. Tá aqui. Oi, Sofia. Tá. Então tá. Gente, seguinte. Conforme, né, a gente já estabeleceu no nosso plano de ensino, nós já estamos no nosso quarto encontro hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje, então, sobre outra técnica construtiva, tá? Que não é muito a mais utilizada no nosso país. A mais utilizada no nosso país é a alvenaria, tá? É, sem sombra de dúvida, a mais utilizada para fazer os painéis verticais, sejam de vedação ou estrutural, né? E a técnica construtiva mais utilizada, Davi está chegando, a técnica construtiva mais utilizada para fazer estrutura no nosso país é concreto armado, tá? Mas a gente também, Guilherme, a gente também usa para estrutura o aço, né? Tem como fazer a estrutura da edificação toda de aço, tá? Depois fazer os fechamentos, seja com alvenaria, seja com madeira, com placas de concreto, seja o que for, né? Aliás, estrutura de aço e placa de concreto, eu vou ficar meio assim, não sei se isso é bem, mas seria possível também, né? Então hoje a gente vai ver uma outra possibilidade de técnica construtiva, né, para a gente executar os painéis verticais, tá? Sim, Davi, acabei de anotar aqui, não te preocupe. Sempre que eu libero a solicitação de entrada de vocês, eu anoto, tá? Beleza, de nada. Então é o seguinte, qual é a técnica que a gente vai dar uma olhada hoje, né? E eu preparei, o material tá bem tranquilo, bem simples, ele tá curto, porque hoje é sábado, né? E mesmo que não fosse, a outra turma que foi durante a semana, eu usei o mesmo material, chama wood frame, tá? Dessa família aí dos frame, tá? Porque, embora não seja a técnica construtiva mais utilizada no nosso país, os painéis verticais, ela é uma técnica bem antiga, tá? Aqui no nosso continente latino-americano, né, na América Latina, né, é muito utilizado nos Estados Unidos, inclusive aqueles programas de TV, Mãos à Obra, ou Irmãos à Obra, sei lá eu, tá? Sempre a gente vê aquilo, porque eles chegam lá naquela casa e tal, e aí tem que reformar, né? E aí eles reformam, e aí é sempre a mesma história. Eles tiram, né,
as placas que estão vedando, né, as paredes, o acabamento, e aí eles descobrem, né, quase sempre, que a estrutura está com problema e que eles vão ter que tirar isso, irmãos à obra, diz o Ricardo, isso aí, e que eles vão ter que tirar a estrutura. Aí é sempre a mesma balela, né? Sempre começa assim, o marretão destrói, né? E aí eles botam os clientes a destruir junto e já fica a energia ruim ali na demolição, é muito bom demolir por causa disso. A energia ruim vai toda ali, né? A gente bate, quebra, muito bom. E, e aí é sempre a mesma história. Depois vou ter que contar para ele que vai sair mais cara a obra, porque vou ter que mexer na estrutura, porque o pilar tal está condenado, não sei o quê, porque tem. Bom, enfim. Mas aquela técnica ali que a gente vê no Irmãos à Obra, né, é o wood frame. É o wood frame. Bom, e ela é muito antiga, tá? Depois, com base, né, na lógica dessa técnica wood frame, que faz a estrutura toda com madeira e o fechamento em placas, né? Que pode ser placas de madeira também, pode ser gesso acartonado, pode ser placa cimentícia hoje em dia. Depois o pessoal inventou o steel frame, que a gente vai estudar ainda nessa PNP, né? Mas a lógica da steel frame é a mesma coisa da wood frame. A única diferença é que steel frame, a estrutura não é em madeira. A estrutura, né, a caixilharia, digamos assim, né, tem autores que chamam de caixilharia, né, é metálico. E aí a gente compra os perfis já, né, para isso, monta as vigas e tal, mas é metálico. Aí depois tu faz o fechamento em camadas, pode ser fechamento em madeira, madeira e placa de gesso acartonado, placa cimentícia, enfim, tá? Então o wood frame dessa família aí é a técnica mais antiga. Aí depois veio o steel frame, que aproveita a mesma lógica da wood frame, né? E aí por último a gente tem o drywall, né, que é divisória, que é o mesmo sistema, né? Estrutura metálica com fechamento em placa de gesso acartonado. No entanto, o drywall ele não se presta para fazer toda uma casa, né? Mas tu consegue fazer com o gesso acartonado técnico, gesso acartonado drywall, uma divisória, né? Mas ela não tem função estrutural como tem o steel. E por que isso? Porque o steel, os perfis, eles têm uma grossurinha assim, uma parede maior, então tu monta as vigas, daí tu consegue, portanto, né, deixar ele, ofertar a ele, assim, características estruturais, e aí tu consegue fazer a edificação, né, inteira com a tecnologia, tá? Eu posso fazer uma casa com alvenaria, por exemplo, né, e aí eu quero dividir o meu quarto, fazer dois, por exemplo. Aí eu vou e faço uma divisória com gesso acartonado. Posso. A casa com alvenaria, técnica construtiva e alvenaria, mas uma parede eu fiz com gesso acartonado. Não tem problema nenhum, posso fazer. Né? A casa pode ser com wood frame, e aí eu preciso fazer uma modificaçãozinha rapidinha em algum cantinho, fazer com gesso acartonado, que é muito rápido com gesso acartonado, né? Daí posso fazer. E se a casa for com steel, né, absolutamente tranquilo, vai e faz, tá? Bom, mas a gente vai estudar na sequência. Estudamos alvenarias, fizeram atividade assíncrona de alvenaria estrutural, né? Penaram um pouquinho para fazer, eu prometo que agora eu vou propor atividades mais tranquilas, né? Mas vocês são bem inteligentes e fazem as coisas com dedicação, isso é bom. Aí a gente vai ver agora o de frame, depois steel frame, depois gesso acartonado, tá bem? Bueno, então é uma técnica construtiva, tá? Que no Brasil ela ainda não é muito utilizada, né? Mas a galera já tem feito. Aqui em Pelotas tem um condomínio que foi feito ali atrás da Lorenzetti, que, se eu não me engano, o nome do condomínio é Aragano. É um condomínio de casinhas, assim, tipo sobradinhos, em fita, tá? Pela Minha Casa Minha Vida. Aquela obra eu visitei com os alunos do Senai, quando eu era professor do Senai, em 2013, se eu não me engano. Final de 2012 ou início de 2013, tá? Então, aquele condomínio, contando da data de entrega que as pessoas começaram a habitar, né? Deve ter aí uns 5 anos, 6 anos, tá? 6 anos no máximo de vida, assim, depois que ele foi inaugurado. E, e ele já sofreu 2 incêndios, tá? Porque assim, essa madeira que a gente utiliza para fazer o wood frame, ela é uma madeira que a gente chama tratada.
A norma, ela preconiza que essa madeira seja tratada. Porque, claro, tu não vai fazer uma estrutura de madeira, e aí, por mais que tu faça uma camada de impermeabilização, quando tu vai cobrir essa estrutura, né? E a gente vai ver tudo isso agora rapidinho, vocês vão entender. É óbvio que essa madeira, ela está suscetível, né, à força destrutiva das intempéries, né? Ela fica ali, vai chover, vai fazer sol, né? O sol vai esquentar a temperatura, vai esfriar, ela vai dilatar, vai comprimir, enfim, isso acaba judiando um pouco com a madeira. Então, se ela não for tratada, essa madeira ela vai ter muitos problemas. Porque qual é o principal problema da madeira bruta não tratada na construção civil? É a inconstância do clima, tá? Por exemplo, se a madeira ela fica o tempo inteiro embaixo d'água, por exemplo, ela vai resistir muito. Se ela ficar o tempo inteiro sem ter contato com água, né, só com sol, alta temperatura, ela vai resistir bastante. Mas, se a madeira ficar sujeita a variação de temperatura e também variação de umidade, horas está muito úmido, horas não está, aí a madeira apodrece. Sabiam disso? Por exemplo, esses postes de iluminação, né, que a gente tem nas ruas, nas vias, né? Agora a CE tem trocado, tem usado poste de concreto, porque a vida útil é muito grande. Mas esses postes, antes eram todos de madeira, né? Toras de eucalipto, assim. E onde é que eles apodreciam? Hein? Então, o pessoal da CE vem trocar um poste de madeira, ele tira assim o poste, bem naquele anel ali do poste que está exposto, né, ao sol, mas encostado no solo, aquele anel ali, ele está podre. Aquela parte do poste que fica encostado no solo e ora está encharcado, ora não está, e está exposto ao sol e não está, aquilo, justamente ali é que apodrece o poste. A parte de cima, mesmo estando em contato com chuva, e ora tem sol muito quente, calor, não sei o quê, e a parte de baixo, que fica toda enterrada, né, não apodrece. A parte de cima, ela ainda não está no mesmo nível de conservação da parte de baixo, mas é justamente naquele anel ali, que ora fica em contato com o solo úmido, ora com o solo seco, é que vai apodrecer. Então, o que a norma do wood frame preconiza? Que a gente utilize madeira tratada, que é uma madeira que é tratada em autoclave, e aí ela fica muito resistente, tá? Se ficar exposta, eu não preciso nem pintar. Se eu gostar daquela estética da madeira, assim, bruta, né? E ela fica, no caso do eucalipto, ela fica com um aspecto mais esverdeadinho, assim, mais acinzentado, né? Se a gente curtir aquela estética, a gente não precisa nem pintar, tá? Se for fazer alguma coisa assim, né, que eu não vou fechar, né, diferente da estrutura do wood frame que a gente fecha, né, faz o acabamento. Mas, por quê? Porque resiste muito tratado, tá? Mas aí o pessoal não gosta daquela estética, vai e pinta, bota um verniz, bota uma resina, né, uma pintura de madeira, um esmalte, né, mas mais utilizado é o verniz, né, e aí pinta. Tem como reutilizar, não tem problema. Mas o que que acontece? Mas o que que acontece? Tu vai desmanchar a casa para reutilizar essa madeira, né? A não ser que seja uma divisória lá que tu vai trocar, tu desmancha aquela parede. Mas tem, com certeza. A madeira, ela é tratada, ela dura muito mais, mas não tem nenhum problema. Tu pode até fazer um fogo com ela, por exemplo. Fazer um churrasco, usar essa madeira para fazer fogo. Ela não vai gerar nenhum tipo de fumaça tóxica e tal, pelo menos eu não tenho informação disso, tá? Bom, mas o que que acontece? Então, não é uma técnica mais utilizada no país, mas ela está sendo aos poucos, né, utilizada e requisitada aqui no país, tá? E em Pelotas, a Camille está chegando, e em Pelotas tem esse condomínio que foi feito ali atrás da loja Lorenzetti, na Zona Norte, o Aragano, que é todo em steel frame, tá? Então, eles compraram eucalipto tratado, fizeram toda a estrutura com eucalipto tratado, e depois fizeram... Oi, Camila, seja bem-vindo. Fizeram os fechamentos, né? Conforme preconiza. Bom, o que que acontece? E aí eu estou falando isso já antecipando um pouco, porque tem a ver com a atividade que eu vou propor hoje, né?
tu tem uma série de vantagens dessas técnicas de construção a seco, porque o wood frame, assim como steel frame, drywall, são técnicas de construção a seco. Tu não usa argamassa, tu não usa água e cimento, né? Então, tu consegue fazer toda a montagem da edificação, né? Com uma montagem mesmo. Tu não precisa fazer argamassa e colar elementos um no outro, como é o caso da alvenaria, né? Então, tu não tem água. Então, a gente fala técnicas de construção a seco. Então, tem muitas vantagens, né? Tu não tem a sujeira do cimento, né? Na grande proporção que tu teria fazendo uma alvenaria. Não é que tu não vai usar cimento nesse tipo de obra, porque tu tem que fazer uma base de concreto, um radier ou uma fundação comum, direta, com vigas de fundação, né? Então, tu acaba usando, mas não na mesma intensidade. Tu não gera a mesma quantidade, portanto, de resíduo, porque tu não tem bloco quebrando, tijolo quebrando, recortando, né? Portanto, tu diminui a quantidade de resíduos, a sujeira, consequentemente, tu reduz, né? Dependendo da forma como tu vais iniciar essa construção, tá, gente? Tu consegue fazer ela muito mais rápido, muito mais dinâmica, porque tu consegue produzir os painéis até no outro lugar, trazê-los prontos e só encaixar no momento que tiver que fazer esse encaixe, né? Então, é uma construção mais dinâmica, mais rápida, tá? Então, tem essas vantagens, certo? E só que tem desvantagens também, tá? E uma das desvantagens que eu vejo, eu estou falando isso já antecipando um pouco a atividade, porque eu não coloquei na aula de hoje um slide, aquele slide clássico das vantagens e das desvantagens. Eu estou dando ali um link para vocês visitarem, já antecipando que vai ser a atividade assíncrona de hoje, e eu peço para vocês lerem o que aquele autor está falando ali, tanto de vantagens como de desvantagens. E aí eu peço para vocês transcreverem isso de forma crítica, ou seja, concordando ou não com o que ele está falando, que é vantagem ou desvantagem, tá? E esporadicamente colocarem uma outra vantagem que vocês considerem ou uma outra desvantagem, né? E uma que eu não vi lá, a princípio, fiz uma leitura rápida, mas eu estou falando aqui, uma desvantagem é essa questão da tecnologia ser mais vulnerável ao fogo, tá? Então, uma edificação tradicional, feita com esqueleto de concreto armado, né, e feito com alvenaria de bloco cerâmico, por exemplo, né, pode queimar, principalmente se não tiver laje, né, vai queimar esquadria de madeira, de PVC, vai queimar forro de madeira de PVC, vai acabar com os móveis, né, mas, assim, na grande maioria dos casos, desses incêndios que a gente já conhece, já viu assim na cidade, depois tu consegue. Não destrói a alvenaria, não destrói a estrutura de concreto, né? A armadura, para se decompor com incêndio, tem que ser um incêndio gigantesco, a armadura que está dentro do concreto, porque ela está protegida pelo concreto. Então é muito comum uma edificação prender fogo, uma edificação com uma estrutura tradicional, estou dizendo, né? E a gente conseguir aproveitar essa estrutura depois. Só arrumar ela. De repente o reboco estragou aqui e ali, né? Mas aí tu arruma, tu troca as esquadrias, tu arruma o telhado, né? E deu, a casa está ali. Né? Então, uma edificação com uma tecnologia tradicional, ela é menos vulnerável ao fogo do que com essas tecnologias de construção a seco, principalmente o de frame que é todo em madeira. Tá bem? Bueno, então eu vou trazer aqui a aula de hoje. Vamos torcer para que eu consiga, né? Já, né? Não, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Sair aqui para dar certo, tá? Porque ontem eu vi que não deu certo. E aí eu vou abrir aqui. Para aí. Não quero isso. Para aí que eu vou puxar aqui. É que eu quero puxar pelo Moodle conforme eu fazia, né? Porque é mais prático. E aí eu não. Ontem eu simplesmente não me convenci de que eu não consegui fazer. Inclusive, a primeira aula eu fiz com vocês isso. Né? Então eu quero fazer agora.
Não vou nem... Aqui, ó, integrado 3, tá? Então, vamos lá. Apresentar janela. Ó. Estão vendo o meu Moodle aí? Marley? Então sim, professor, então sim. Tá. Então, olha aqui, ó. Tô dentro da PNP de vocês, tô dentro do meu Moodle, vou clicar aqui na aula, que já tá lá no Moodle. Espero que vocês visualizem aí. Vamos ver se vai dar certo hoje. Tá abrindo aqui. Para aí. Não, agora dá para ver sim, professor. Não abriu, mas a gente vai conseguir enxergar. Tá. É que não abriu nem para mim ainda, mas vai abrir. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Pois é. Eu vou de novo. Vou voltar no mundo. Agora sim, acho que vai dar. Tá carregando. Está carregando. Vamos lá. Vamos lá, PDF. Não me deixe na mão. Está carregando. Vocês estão vendo que está carregando, Marley? Aparece para vocês carregando? O Marley Professor, não tá eu entre acho nós. que o Marley não tá. Marley não tá? O Marley saiu? O Marley caiu, é isso? Ele nem veio pra aula, só. Na realidade. Ah, ele não veio? Acho que não. Ué, mas uma hora parecia que ele tinha... Ou não? Não, eu tô bloqueando, então. Eu nem anotei aqui Marley, ó. É claro, é a força do... né? Porque eu sempre chamo ele. Quem é que tá falando comigo aí, então? Que vai ficar de interlocutora? Pastor, eu poderia, mas a minha internet tá muito ruim. Tô caindo toda hora. Tá. Então, pode ser tu, Nicole? A nossa... Ué, pode. Tá. Então, olha só. Esse material que eu abri aqui, vocês estão vendo? Estão Então, vendo? estamos vendo? É da aula passada, não é? Isso. Só que assim, Nicole, ó, é todo mundo. É o mesmo arquivo, tá? Só que depois, olha aqui, ó, as ferramentas, aqui algumas generalidades, aí aqui tem atividade 2, ó, e aí eu coloquei mais slides, tá vendo? Então, assim, eu vou sempre atualizando o mesmo arquivo, tá? E aí, no final, a gente vai ter um arquivo que tem todo o conteúdo da PNP, tá bom? Então, se estão vendo, vamos lá. Vamos lá. Tá tudo bem? Estão vendo aí a atividade? Estamos. Tá. Então, olha só, essa fotinho aí do lado, ó, né, que tem a estrutura de madeira. Vos apresento a técnica wood frame, que é uma das técnicas de construção a seco, tá? Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, mas antes da gente iniciar as APNPs, nós fizemos uma série de lives, tá? Os professores fizeram uma série de lives, algumas até a partir de sugestão de colegas de vocês, com alguns profissionais e tal. Foi bem interessante, né? Todos os vídeos das lives estão arquivados lá no... estão para vocês poderem consultar lá no canal da ED no YouTube, né? E um dos vídeos, uma das lives, que foi feita pelo professor Platão, que vocês já tiveram aula semestre passado, foi com um ex-aluno da Edificações, que tem uma empresa, trabalha em Porto Alegre, ali na região, e ele teve um período no Canadá,
e aí ele, lá no Canadá, trabalhou com um rapaz que tinha uma empresa, né, ele fez um intercâmbio, e a tecnologia era só multiframe. Então, eu até podia ter feito atividade assíncrona em relação àquela live, mas enfim, agora não vou refazer. Mas quem quiser fazer um complemento, depois eu vou pegar o link dessa live, e eu vou achar essa live, e vou colocar o link ali dentro do Moodle, para vocês verem. Bem interessante, quem não acompanhou aquela live poder ver, né? A estrutura também é com multiframe. Bueno, então multiframe, ela é uma palavra, né? São duas palavrinhas em inglês, né? Wood, vocês sabem, madeira, e frame é moldura, né? Então, se a gente for considerar o significado das palavras, a gente está falando aí de uma tecnologia, né, de uma técnica construtiva que se baseia em fazer molduras, né, em madeira, sabe? Então, é como se eu fosse construir toda uma edificação, né, a partir de molduras, certo? De madeira. E aqui a gente entende molduras como painéis, né, como superfícies, tá? Verticais e horizontais. Então, essa foto aqui está bem elucidativa, né? Eu tenho toda a estrutura em madeira, e aí a madeira que a gente utiliza no Brasil para essa técnica, embora essa técnica não seja muito recorrente, a gente usa muito pinus tratado, que é essa madeira aí da foto, tá? E esse condomínio que eu falei para vocês, que foi feito aqui em Pelotas, eles usaram eucalipto tratado, não pinos, para fazer estrutura. Mas a ideia é essa, você faz uma estrutura em madeira, tipo uma gaiola, né? Um ripadão aí, ó, todo de madeira, né? Aqui ainda é um sobrado, tem toda uma estrutura de entrepiso, barroteamento, e aí depois você faz o fechamento, tá? É isso. Então, o que eu coloquei aqui? Considerando, né, o significado dessas palavrinhas, multiframe, né? Ó, em linhas gerais, pode-se afirmar que a edificação construída em multiframe tem seu processo construtivo baseado na associação de moldes de madeira com fechamento em placas, certo? Por que placas estruturais? E aqui eu vou fazer um parêntese importante, tá? Vou até minimizar aqui para vê-los. Por que placas estruturais? Porque essas tecnologias de construção a seco, tá? São dois momentos. Primeiro, a gente faz a caixilharia, que é o que fica escondido dentro da parede, que é o que vocês estão vendo nessa foto, na apresentação, tá? E aí, depois que a gente fez a caixilharia, que se for wood frame vai ser em madeira, se for steel frame vai ser metálico, depois que a gente fez a caixilharia, a gente tampa a caixilharia dos dois lados. A gente veda. Ficou tudo preto. Tá, e agora? Voltou. Tá, é porque quando eu minimizo aqui para ver vocês, tá, fica preto aí, tá, mas eu não vou minimizar mais, porque senão fica essa coisa. Então, o que que acontece? Então, a gente faz a caixilharia, se for o de frame, a caixilharia ela é de madeira, e depois a gente fecha dos dois lados, né, tapa dos dois lados, certo? Bom, esses materiais com os quais a gente fecha dos dois lados vão ser as placas, tá? Nessa tecnologia de construção a seco, tá aqui a caixilharia, né? A estrutura tá aqui, beleza. Só que os fechamentos, mesmo que os fechamentos sejam com várias camadas, e aí a gente chame uma camada de impermeabilização, outra camada de revestimento, uma camada de estrutura. Bom, independente dessas camadas, o que vale para essas construções a seco? Mesmo wood ou steel, ou em madeira ou metálico. Essas placas, mesmo fazendo fechamento, elas contribuem significativamente para a estabilidade da edificação, tá? No momento que eu boto essas placas, por elas serem placas em dimensões bem grandes, né, elas vão, no momento que elas são fixadas na caixilharia, e no momento que vem outra, e que vem outra, e que vem outra, e aí eu boto a segunda camada, eu sobreponho a junta, né, vou sobrepondo a junta entre as camadas, e entre a camada externa e as camadas internas. Eu preciso sobrepor as juntas, né? Então, se eu começo de um lado com uma placa inteira, por dentro eu vou começar com meia placa, né? Então,
essas placas, no momento que elas fazem os fechamentos, independente de ser no wood frame ou no steel frame, elas vão contribuir significativamente para a estabilidade da edificação. A gente precisa entender isso, tá? Não é que, eu vou tirar a placa e aí a edificação vai cair. Não, né? Mas, com todos os fechamentos, tá? E esse é o entendimento que a gente precisa ter, essas placas elas vão contribuir, sim, para a estabilidade da edificação. A edificação vai ficar mais estável, vai ficar mais rígida, tá? Então vocês vão ver alguns autores se referindo a essas placas, como está aqui, e eu deixei aqui propositalmente para falar isso, como placas estruturais. Quem é que abriu o microfone aí, que eu não estou vendo? Pode falar. Oi, professor. Mas essas placas, elas não assumem a função estrutural da edificação. Tipo assim, a gente pode tirar elas para colocar algo no lugar que a edificação não vai cair. Pode, a edificação não vai cair. Aí o que acontece, tá? Depende, como é que eu vou saber o que eu posso tirar? Por exemplo, nessa foto que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Se eu quisesse, por exemplo, ao invés dessa janela aqui, ó, tá? Colocar uma porta aqui na esquina, ó, por algum motivo, depois dessa casa pronta, eu sem nenhum problema, eu tiraria essa travessa, faria um montante vertical aqui, né? E depois de ter feito esse montante vertical aqui, eu tiraria esse montante aqui e eu faria a porta, certo? Agora, eu jamais tiraria esse montante aqui da esquina, tá? Então, assim, eu consigo fazer intervenções sem problema? Consigo, mas eu tenho que ter ciência de como é que é a estrutura dessa edificação, entendeu? Eu não posso chegar aqui simplesmente e propor retirar um montante aqui na esquina. Então, eu preciso consultar o projeto, porque isso aqui é todo dimensionado, certo? Então, quem dimensiona esses montantes, essa estrutura, essas esquinas, essas quinas, essa pessoa ela precisa ser consultada, esse projeto precisa ser consultado para eu poder redesenhar o fluxo das cargas, porque aqui vale a mesma coisa, também tem um fluxo de carga, elas estão fluindo de cima para baixo, né? E no momento que eu tiro aqui um montante, coloco no outro lugar, eu vou modificar esse fluxo. Então, eu preciso dialogar com quem fez o projeto, ou simplesmente com o projeto estrutural, para poder avaliar onde eu vou mexer e se isso não vai comprometer a estrutura. Vale a mesma lógica, né, das outras técnicas, tá bem? Mas eu posso, tanto é que os irmãos à obra lá, eles mexem, mas é muito comum, eles quando tiram as placas e olham a estrutura, poxa, eu tenho um pilar aqui, que é um montante mais robusto, que ele tem uma responsabilidade maior na estrutura. Aí eles têm que fazer uma trave, né? Então eles apoiam, fazem uma trave para depois tirar aquele pilar. Então, na verdade, eles estão tirando um, mas eles estão colocando outros dois. E aquele fluxo de carga que está vindo para aquele segmento de pilar, eles estão distribuindo num travessão, assim, entende? Então, isso é uma intervenção estrutural que eles estão fazendo, tá? Então, não é que não dê para tirar, dá para tirar, mas eu tenho que, da mesma forma, ter muito cuidado para intervir, tá? Bueno, então, o de frame é isso, tá? É estrutura de madeira e eu fecho dos dois lados, tá? E é bonitinho, né? Olha que bonitinho. E aqui tem os contraventamentos, ó, tá? Que o pessoal vai colocando na hora da montagem, os painéis ficarem em pé. Então, eles trazem esse painel aqui, para ele ficar em pé, eles fazem um contraventamento em duas direções. Mas depois que encaixa o outro painel na outra direção e tal, e que um painel vai dando rigidez para outro, conforme vai montando, eles vão tirando. Alguns contraventamentos desses, que são esses elementos inclinados, se eles estiverem na alma da parede, dentro da parede, eles podem ficar, tá? Mas esses aqui que estão salientes, ó, eles foram colocados só para ajudar na montagem dos painéis. Depois eles têm que sair, senão não dá para entrar com a placa, tá? E essas plaquinhas metálicas aqui, ó, são plaquinhas auxiliares à montagem. Além de eu parafusar um painel no outro, tá?
e os painéis são formados por montantes, que são as peças verticais, e pelas travessas, que são as peças horizontais, essas plaquinhas metálicas aqui, além de eu aparafusar uma estrutura na outra, essa plaquinha me ajuda também, porque eu faço uma união entre dois elementos. Eu encosto a plaquinha e a parafuso, né? Então, ela ajuda. É tipo sei lá, um band-aid, né? Ou uma fita crepe, que eu vou unir dois papéis, sabe? Funciona como isso. Ajuda também a dar rigidez. Então, alguns pontos se utiliza, tá? Bueno. Pode falar, pode falar. Essas placas, elas são de madeira ou elas podem ser de outro material? Quem é que está falando que eu não estou vendo? É o Rodrigo. Tá, Rodrigo, já vou te responder, tá? Acompanha aí que nós já vamos chegar lá. E aí, depois, se tu ficar com dúvida, tu me pergunta de novo. Olha aqui. Então, vamos lá. O que é o D-frame, tá? Uma técnica construtiva que utiliza a madeira como matéria-prima dos seus perfis e placas estruturais. Por que eu chamo de placas estruturais? Porque eu sei que nas técnicas de construção a seco, as placas com as quais eu faço o fechamento nas duas faces das paredes, elas contribuem para a rigidez da edificação e estabilidade. Então, a gente considera elas estruturais também. As peças são pré-fabricadas com madeira de reflorestamento. Isso é muito importante, porque como a gente usa madeira de reflorestamento, vocês não vão derrubar a árvore de qualquer jeito, sem critério nenhum, para fazer uma casa, para construir, que vocês vão estar cometendo um crime ambiental. Então, assim, o que a gente recomenda? Essas madeiras, elas devem ser tratadas, ok? E o fornecedor dessas madeiras, eles precisam ter um selo, tá? Esse selo tem que ser de qualidade ambiental, tem que ser de sustentabilidade. O que isso significa? Se for madeira de reflorestamento, significa que existe um manejo, ter um manejo. Significa o seguinte, o camarada tem, sei lá, quantos hectares. Daí ele pega nesse ano e ele prepara um percentual dessa fração de terra que ele tem. E ele faz o plantio dessas árvores só nessa parte, né? Ano que vem, ele vai tratar uma outra parte e vai fazer o plantio nessa outra parte. No outro ano, outra parte. Bom, daqui a 10, sei lá dependendo da madeira, 12 anos, a primeira parte que ele plantou, ele já pode fazer o corte. Aí ele corta essa madeira e beneficia essa madeira, ou seja, leva para a madeireira, faz os ripados, né? Prepara, né, os montantes e prepara os barrotes, deixa na seção que vai ser utilizado e trata. Depois que faz o tratamento, disponibiliza no mercado para isso ser comprado, né, e ser utilizado na construção dessa técnica. Então, o reflorestamento faz esse manejo. Então, aí esse ano eu já atingi a cota aqui, essas árvores já podem ser cortadas, o camarada vai lá, vai cortar e vai mandar. Bom, aí essa fração de terra que ele limpou, porque ele fez o corte dessas árvores, ele vai tratar essa terra esse ano e ele vai efetuar o plantio de novo. Certo? Ano que vem, ele passa para a fração do lado, porque essa fração do lado, ele plantou depois dessa fração que ele já cortou, e no ano que vem, quando ele for cortar essa fração, essas árvores já vão estar na idade de corte. Isto é manejo, certo? Então, não é terra arrasada, eu não chego com uma máquina cortando árvore em todo um território e que se arrebente, e que ela que volte, né, e que faça o reflorestamento sozinho. Não é assim, aí não é reflorestamento, entende? Quando a gente faz terra arrasada, passa uma corrente assim, derruba tudo, sem intenções e deixa que... Isso não é reflorestamento, isso é crime ambiental, tá? Então, sempre que a gente tem, assim, essa pecha de sustentável, essa característica de sustentável, significa que existe essa preocupação com o meio ambiente. E aí existe este manejo no plantio para poder fazer o corte, né? Então, o que a gente obtém com isso? O impacto ambiental, né? O impacto ambiental, ele é muito minimizado. Aí a natureza agradece, tá? Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas todos os materiais de construção, todos, né?
a gente tira da natureza, né? E aí, se a gente não tiver a preocupação de minimizar o impacto ambiental, né, aí nós estamos arrebentando com o planeta, né? E aí, pô, a gente é fruto do planeta, as árvores também são, né? E aí nós temos que ter cuidado com isso, porque as árvores, elas nos dão construção, por exemplo, com o wood-frame, né? E aí o concreto armado mesmo precisa de forno, a gente precisa de madeira, a gente precisa de árvore. Então a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar do planeta, senão nós estamos ferrados, né? Sendo assim, justifica-se por iniciativa de arquitetura ou construção sustentável. Beleza, então aqui. E quais são os componentes dessa técnica construtiva? Que eu começo a responder o Rodrigo, né? Tenho componentes estruturais, componentes de vedação e componentes de acabamento, tá? Então vamos lá. Quais são os componentes estruturais? Ó, são responsáveis pela sustentação da edificação, constituem-se por montantes, travessas e barroteamentos, tá? Então, os montantes são as peças verticais, ó, todas as peças verticais. Ó, são bem reforçados, né? Então, eles têm uma responsabilidade maior nesse fluxo de cargas, tá? As peças horizontais, olha aqui, ó, são as travessas, e elas são muito importantes também, porque elas estão pegando as cargas aqui e, ó, estão distribuindo para os montantes, né? A lógica de fluxo de carga, ela é a mesma coisa. Tem uma estrutura de concreto. Eu tenho pilar, eu tenho viga, tá? Então, eu tenho os montantes, que são as peças verticais, eu tenho as travessas, que são as peças horizontais. Então, essa travessa aqui, por exemplo, ó, que vai de ponta a ponta desse painel aqui, tá? Ela está pegando as cargas, né, o fluxo de carga, e está transferindo para esses montantes aqui, certo? Já essas travessas aqui, ó, elas têm uma outra função, tá? Que é o seguinte: todo pilar, toda viga, né, que é uma peça de estrutura horizontal, ela quando recebe uma carga, ela faz uma barriguinha, né? Essa barriguinha a gente chama de flecha, tá? A gente dimensiona a viga, seja de concreto, madeira ou aço, sabendo que essa barriguinha vai acontecer, mas a gente dimensiona de uma forma que essa barriga, que esta flecha, seja imperceptível. As pessoas que vão utilizar essa casa não podem perceber que esse elemento estrutural está cedendo, mas é normal que ele ceda um pouquinho, mas a gente dimensiona de uma forma que isso não seja perceptível. Bueno, mas um pilar, que é um elemento vertical da estrutura, e aqui no wood-frame a gente chama de montante, quando a gente bota uma força nele aqui em cima, ele também faz uma barriguinha. Mas a gente não diz que ele tá fazendo uma flecha, tá? Quando é vertical, a gente diz que ele está flambando. É flambagem e não flecha, tá? Então ele faz uma barriguinha para um lado ou para o outro, certo? Qual é a função dessas travessas aqui, ó, na tecnologia wood-frame? Segurar essa flambagem e não deixar esse pilar fazer a barriguinha. Essa é a função dessas travessas. E olha que legal, aqui está no mesmo nível, mas aqui a gente já intercala, ó. Não coloca no mesmo alinhamento. Então, a gente aumenta a quantidade de travessas segurando aqui, ó, uma possível flambagem desse montante. E aí a gente deixa esse painel mais resistente. Porque daí, dando esses montantes com o peso dessa casa aí, ó, mais 2 pavimentos. Qual era a tendência desses montantes, né? Era de flambar, de fazer barriga. Mas aí, quando eu travo ele com essas travessas, eu vou segurar essas tensões, né? Eu não vou deixar ele flambar. Se ele não flambar, aquela travessa lá de cima, ó, ela não vai ceder. Imagina, se o montante flambasse, né? O que acontece com a ponta dele aqui, ó? A ponta desce. Se a ponta desce e a ponta do montante está segurando aquela travessa lá em cima, o que vai acontecer com a travessa? Ela vai descer.
né? Então, essas travessas aqui, elas são fundamentais para segurar a flambagem dos montantes, certo? Então, olha aqui, ó, vamos voltar lá. Então, eu tenho os componentes estruturais de vedação e acabamento. Olha que maravilha. Os componentes estruturais, Rodrigo, montantes, são os pilares, são as peças verticais, né? Que geralmente equivalem ao pé direito ou quase pé direito. Depende da composição e desenho da estrutura. Isso vai variar de projeto para projeto. As travessas, que nós já falamos, são as peças horizontais que têm a função de oferecer suporte às janelas e apoio aos pilares para travar os esforços de flambagem, tá? Que provocam flambagem, certo? E o barroteamento? O barroteamento são aquelas estruturas horizontais, olha lá, ó, aqui dá para ver barroteamento, ó, embaixo dessa sacadinha, ali dá para ver lá dentro, ó, dá para ver barroteamento no entrepiso. Barroteamento é aquela estrutura que fica na horizontal e que ou vai segurar o piso de cima ou vai dar suporte para um forro, tá? É uma estrutura horizontal. Tá bem? Ah, eu não posso chamar essa estrutura aqui, ó, do telhado também de barroteamento? Pode, mas aí já é a estrutura do telhado, tá? Isso vai ser igual, sendo o telhado aqui no wood frame, sendo o telhado na tecnologia de alvenaria, qualquer telhado vai ter, né, essa estrutura aí, né, que é o madeiramento do telhado, tá? Mas especificamente na técnica wood frame, portanto, os componentes estruturais quais são? Os montantes, que são os pilares, e aí vou dizer uma coisa para vocês, vai ser montante também no steel frame, e vai ser montante também o nome dessas peças verticais no drywall, tá? E aí, então, os montantes são os verticais, os horizontais são as travessas, tá? E os horizontais também são os barroteamentos, certo? Que fazem o fechamento no teto, ou para dar suporte para um forro, ou para fazer, ou suporte para o entrepiso, tá? Vamos seguir. Componentes de vedação. Aí a gente chega, né, na pergunta do Rodrigo, tá? Chapas de revestimento, ó, são de menor espessura, funcionam como vedações verticais, para evitar infiltrações, recebem uma camada hidrófuga, né? Ali está mal, não é uma camada de hidrófuga, é uma camada hidrófuga. É uma camada hidrófuga, e essa expressão, ela não é muito estranha para vocês já estão familiarizados com ela, porque a gente estudava impermeabilização lá, lembram? E aí aparecia muito. Isso é uma camada impermeável, né? Ela resiste à ação da água, tá? Então, eu tenho essas camadas, que são as camadas de fechamento vertical. Então, a gente chama chapas de revestimento. E as chapas de barroteamento? São as chapas que vão ficar em cima dos barroteamentos e que vão dar nível, né? Vão dar nível para o piso de cima, certo? E aí, aqui eu queria que vocês prestassem, olha aqui, ó, uma outra casa com steel, tá? Aqui tem uma esquadria grande ali na frente, mas olha só, é um outro desenho, ó, né? E aí tu tem lá em cima uma travessa, aqui tu tem um outro painel, uma travessa ali. É legal isso. Tu monta toda a estrutura de madeira com gaiolão a casa, assim. Depois tu vai fazendo os fechamentos, tá? Então aqui eu tenho um esquema, ó, tá? Desses painéis. Então repara, em verde eu tenho as peças estruturais, que são os montantes e as travessas, e aqui no esquema não aparece aquelas travessas intermediárias que travam a flambagem, tá? Aparece só essa de cima. Aqui, ó, tá aparecendo a de baixo. Essa aqui, por exemplo, esse esquema, a estrutura está sendo colocada em cima de um radier, que é uma possibilidade de fundação, que vocês já estudaram com o professor Platão no semestre anterior, né? Mas eu posso fazer sapato, viga de fundação e executar o wood frame em cima das vigas, tá? Aqui eu tenho ele executado em cima do radier. Então, aqui eu tenho a estrutura de madeira, né, os montantes e as travessas. Beleza. E essa camada aqui, begezinho, ó, número 2, é um tratamento, um isolante termoacústico, tá? Que o mais utilizado aqui na nossa região é lã de rocha ou lã de vidro. Essa lã, ela vem
e ela vem em partes assim, com uma largura de 60 centímetros, e vem várias enroladinhas fechadas, uma bobina. A gente compra uma bobina dessas, abre, usando óculos, luva e máscara, porque as partículas delas são muito leves assim, e a gente não vê e fica pelo ar. E aí a gente pode respirar isso depois da coceira, né? É perigoso. Então, sempre que for manusear com esse tipo de material, tem que usar EPI. Usar o EPI sempre, mas lã, tu tem que estar de óculos, máscara e luva, tá? Senão isso fica na mão, tu não vê. E aí vai te cortando, vai dando coceira, vai coçando, tá? Então isso vem, tu abre a bobina, pega uma parte dessa lã e acomoda. E aí ela vem, tem de largura de 40, tem largura de 60, que é justamente o padrão, né, de afastamento entre os montantes. Tu bota os montantes de 40 em 40 ou de 60 em 60. Por quê? Porque as chapas elas têm 1,20 m de largura. Tá? Então, sempre quando tu for a parafusar, tu vai ter chapa, tu vai ter montante, né, do lado da chapa, para tu poder parafusar a chapa. Em 3 alinhamentos ou em 4, depende do afastamento que tu der. Tá? A norma também coloca isso. Mas tá usando 40, tu vai usar uma lã de 40, você vai tirar ela e vai acomodar ali uma em cima da outra, né? Já vi gente colocar dobrado, colocar duas, mas não precisa, uma só. Bom, depois o que que tu faz? Depois que tu fez esse isolamento, que tu coloca essa lã entre os montantes, tu vem com uma chapa de madeira, que é aquela USB, que é aquela que tem gente que chama de compensado naval, que é bonitinha. Também agora estamos usando muito para fazer até mobiliário. É contemporâneo, fazer forro com aquilo, mobiliário. Eu acho legal. Aí de um lado ela é verde, do outro lado ela é toda chamuscadinha, assim, com um tomzinho de madeira. Fica bonito, tu pode até fazer um forro e tal. Mas essa é a primeira camada, é uma madeira bruta, não tem um acabamento, né? Mas ela vai ajudar na rigidez desse painel, porque ela vai ser pregada ou aparafusada, vai ser fixada nesses montantes, tá? Que é essa camada aqui amarela. Depois, olha aqui, ó, tu tem o número 4, ó, vamos olhar só esse lado aqui. Número 4, tu tem a camada número 4, que é o quê? Que é a camada hidrófuga, que é uma lona impermeabilizante, que ela vem em partes e a gente grampeia na chapa de madeirite, a gente grampeia no USB, né? E aí a gente tem que amarrar juntas, né? Se eu tenho duas placas de USB se encostando, quando eu for colocar a manta impermeabilizada, eu não boto a junta da manta casando com a junta do USB, eu vou intercalando, né? Depois a próxima camada, que seria a 5 aqui, ó, pode ser uma camada, se for externo, pode ser uma camada de uma placa cimentícia. E sobre a camada cimentícia, a placa cimentícia, vai a última camada, que é o acabamento que tu for dar, né? Tu pode aplicar uma cerâmica em cima da placa cimentícia, tu pode trabalhar direto com o procedimento de pintura, né? Tu pode aplicar uma textura, que seria um procedimento de pintura, a camada de acabamento que tu for dar, tá? Então, todas essas camadas aqui, ó, a estrutura com os montantes e as travessas, o isolamento termoacústico, o USB, a impermeabilização, depois a camada final que protege a impermeabilização e o acabamento, essa mesma lógica de composição pode ser igual dentro de casa, tá? Pode ser igual. Mas tem gente que, para popar, não coloca a camada hidrófuga quando está fazendo o fechamento por dentro, porque avalia que a ação da água pior é a de dentro para fora, tá? Aí vocês vão ver que na norma, a norma preconiza que, no mínimo, nos compartimentos úmidos, né, onde eu vou ter vapor e onde eu limpo com água, ou seja, banheiro, lavanderia e cozinha, eu coloque essa camada impermeável. Tá? Se eu quiser colocar em tudo, eu posso. Mas, no mínimo, por dentro, tem que colocar quando as paredes forem compor os ambientes úmidos, que é cozinha, banheiro e lavanderia. Certo? Mas, se não for esses ambientes, né, eu posso tirar a camada de impermeabilização. Aí o resto segue o mesmo. Eu tenho a USB, que é madeira, depois a placa cimentícia, depois eu faço o acabamento. Certo? Ou errado? Te respondi, Rodrigo. Sim.
Tá. E aí, olha aqui, ó. E aí nós temos a última camada, que seria a camada de acabamento. Então, dessas camadas todas, a gente chama umas de a camada de revestimento, né? E depois a gente chama a camada de acabamento, tá bem? Os componentes de acabamento. Quais são os componentes de acabamento? Aí aqui tem eu não concordo muito que essa fita impermeável de borracha seja um componente de acabamento. Para mim, isso está mais ligado à estrutura, mas enfim, tá? Conecta o radier com as peças de madeira. Onde é que está essa fita? Olha aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó, estão vendo que eu tenho ali o radier, que é uma laje, a fundação é uma laje. Aí, antes de eu colocar o painel, eu não coloco o painel direto em cima do concreto. Eu primeiro colo no concreto essa fita e depois eu coloco o painel em cima da fita. O que essa fita vai fazer? Ela vai funcionar, claro, ela está no material ponte entre o painel de madeira e o concreto, a base, seja um radier, seja uma viga, isso, é uma ponte, ela faz a conexão, mas ela principalmente vai funcionar como um vedante, tá? Então, aquela água da chuva que bater aqui nessa parede, tá? E daí ela, por uma questão física, né? Essa água, ela escorre, e aí depois ela segue grudada no material, e a tendência é que ela entrasse aqui entre essa madeira da estrutura e o concreto e acessasse o ambiente construído, né, lá dentro. Então, com esse vedante aqui, com essa fita, essa água não vai entrar, tá bem? Então, esse vedante, essa fita, ela vai fazer uma função de vedante, tá? Mãos francesas são esses elementos inclinados que fazem o contraventamento, tá? Que nos ajudam na montagem e dependendo do projeto estrutural, podem compor, né? Então, além dos montantes e das travessas, eu posso ter alguns contraventamentos, isso vai depender do projeto estrutural, tá? Eu posso ter ou não, né? E as placas cimentícias fazem o fechamento das molduras, né? Das chamadas molduras, né? Que é o frame, tá? Em áreas úmidas como cozinhas e banheiro. Tá? Isso internamente, porque aqui tem um outro detalhe, tá? Internamente, tu pode usar tanto placa cimentícia, numa sala, por exemplo, como tu pode, depois do USB aqui, já colocar uma chapa de gesso acartonado, que são as placas de gesso acartonado lá da tecnologia drywall, que a gente vai ver no final da PNP, né? Aí eu tenho 3 tipos de placa, eu nem coloquei aqui para não antecipar isso. Mas eu tenho a placa standard, que é uma... Todas elas têm 1,2 centímetros de espessura, tá? Isso é um gesso que eles apertam, né? E aí aplicam uma cartona, 2 camadas de cartão dos 2 lados. E aí essa placa, ela fica resistente. Claro que se eu der um socão, assim, ou eu bater com uma cadeira forte, com uma mesa, vai abrir um buraco. Aí a gente tem que recuperar essa placa, né? Mas, tipo, ela não abre um buraco assim com uma batida leve, tem que ser uma batida forte, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho a standard, todas elas têm 1,2, tá? Tem de 1,2 e tem de 6 milímetros, que é a metade. Tem a standard, que é a terrosinha, a bege. Tem a verde, que é a RU, que é resistente à umidade, que a gente usa no banheiro, em cozinha e lavanderia. E tem a RF, a placa de gesso RF, gesso acartonado, que é a resistente ao fogo, que ela demora mais para decompor em alta temperatura do que as demais, né? Então, a gente usa a RF, tá? Em alguns ambientes. O que acontece? Se eu quiser, ao invés de usar placa cimentícia internamente, se eu quiser, ao invés de usar placa cimentícia, se eu já quiser colocar as placas de gesso acartonado, eu posso, porque a superfície das placas de gesso acartonado, elas têm uma qualidade em termos de textura e padrão de acabamento infinitamente melhor do que a placa cimentícia. Só que as placas de gesso acartonado eu não posso usar nas fachadas, nas superfícies externas das paredes, eu não posso usar. Tá? Evidente, porque com chuva, com tudo, elas vão demolir. Mas internamente, inclusive em áreas úmidas, banheiro e cozinha, eu posso utilizar. Aí eu uso a RU, que é a resistente à umidade. E por norma, quando a gente usa essas placas de gesso acartonado, a gente não pode encostar no piso. Uma galguinha, né?
qualquer coisa que os pedreiros usam para referência na obra, eles chamam de galga. Daí eles botam essa galga assim e apoiam a chapa usar na caixilharia. Então, eles garantem, né, que essa chapa não vai ficar encostando no chão. Por norma, se eu não me engano, são 3 milímetros. Quando a gente for ver drywall, eu vou falar isso melhor para vocês. Então, depois se usa uma cantoneira, se faz a impermeabilização de rodapé. Então, a água, inclusive a água do banho, do box, ela não tem contato com o gesso da placa de gesso acartonado. Isso tem que ficar claro, né? Então, eu posso usar, tá? Agora, se eu quiser usar a placa cimentícia por dentro, nada me impede. Mas eu acho mais nobre, com padrão de acabamento melhor, internamente usar a placa de gesso acartonado, tá? E aí é isso que a gente está falando aqui, ó. Que tu pode usar as placas cimentícias para fazer o fechamento ou as placas de gesso acartonado, tá bem? Bueno, aqui mais uma imagem. Eu não sei, alguém de vocês aí mora em chalé, hein? Na verdade, essa técnica wood frame, ela é muito utilizada, né? Em Pelotas a gente vê muito, assim, tu vai no bairro, tu vê chalé, que são, a gente chama de chalé, aqui na nossa região, construções em madeira. E aí a técnica é essa. A minha avó morou muito tempo no chalé, lá no bairro Areal, né? A avó faleceu em 2012, né? Mas, tipo, uns 20 anos antes de morrer, a avó trocou, né? Tirou o chalé e fez com alvenaria. E aí falava, não, vou fazer a casa de material, né? Como se o chalé, a madeira não fosse material de construção. Também é, tá? Mas aí chalé é assim, tu faz a estrutura e aí tu fecha os dois lados. Acontece que na nossa região, os chalés, eles não usam as placas, que a gente fala, as placas estruturais do wood frame, né? Se bota longarina de pinos, que é a madeira de 30, bota na vertical, assim, e aí depois vem com uma ripinha, né? Uma ripinha, né? Mata junta, uma guarnição, e aí prega na junta, no encontro dessas longarinas. E aí faz esse fechamento por fora e por dentro. E, inclusive, o chalé da minha avó, por dentro, não tinha essas longarinas, né? E essas juntas, só tinha por fora. De modo que, por dentro, ela usava, assim, as travessas para apoiar porta-retratos, ou despertador, ou coisinhas assim, ela colocava no quarto, ela usava até as travessas como, tipo, mesas de cabeceira, entende? Mas a gente olhando essa foto aqui, assim, a gente vê, né? São chalé, né? O wood frame é uma técnica construtiva de madeira, mas é mais ou menos o mesmo conceito desses chalés, porque eu não sei se vocês já entraram no chalé, se vocês moram em uma casa de construção de madeira ou tem algum parente que mora, né? É assim. E nessa foto aqui, ó, dá para ver bem os barrotes, estão vendo, ó, que fazem o entrepiso. E essa danada aqui ainda tinha, ó, um porão, né? E aproveitou lá em cima a inclinação do telhado para o segundo pavimento. Olha que legal isso, né? Que foto massa, tá? Muito legal. Bueno, alguma dúvida até aqui? Estamos quase terminando, tá? Mesmo, estamos quase terminando. Deve ter ficado preta a apresentação aí, porque eu minimizei para vê-los, tá? Vou voltar à apresentação. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo vivo? Ó, temos... professor, Diga, fala, Rodrigo. essa técnica é usada só em casa ou, em prédio Não, também? não, já tem edifícios, inclusive se vocês forem procurar aí no Google, tem até um edifício, que eu não sei se é em Minas ou em São Paulo, tá? Mas é um famoso que foi o primeiro feito em wood frame no Brasil, tá? São 3 ou 4 pavimentos, todo com estrutura, tá bem? Dá para fazer, tá? Mas aí a gente cai numa questão de mão de obra especializada, não é todo mundo que sabe fazer, né? Não é todo engenheiro que está acostumado a ter segurança para dimensionar esses montantes e essa estrutura, né? Tem a questão do PPCI, a vulnerabilidade da questão do fogo. Uma coisa é prender fogo num edifício de alvenaria, não é verdade? Outra coisa é para pegar fogo num edifício de 3, 4 pavimentos em madeira. Então, nem sei se no Rio Grande do Sul, pelo PPCI, seria permitido fazer estrutura de madeira multifamiliar, entendeu? Eu acho que nem deve ser permitido. Mas, assim, pela lógica estrutural, a madeira ela tem resistência.
os montantes, os pilares, eles têm resistência, dá para fazer, tá? Mas claro que isso deve ter eu digo deve porque eu não sou engenheiro, mas isso chega num limite, chega um ponto que não é mais rentável, porque os teus montantes ficariam muito, né, espessos, né, para segurar isso, e as travessas também para segurar as flambagens, tá? Mas eu tenho notícia de 3 pavimentos ou 4, que é o primeiro edifício do Brasil, só não tenho certeza onde é, mas dá para fazer. Ô, Quem é professor, que abriu o microfone? foi Fala, Davi, um fala. caso de um prédio, acho em São Paulo, que a base dele era feita de madeira, e aí quando o prédio pegou fogo, ele caiu muito rápido, que até um cara que Ah, aí seria correto usar o frame em casas, né, prédios assim, porque se pegar fogo já era, entendeu? Não tem tempo para é, fazer tudo. é o que eu digo, é mais vulnerável. Mas é o que eu estou falando, que eu falei com o Rodrigo. Eu acho que por PPCI, pela lógica estrutural, ele se viabiliza. 3, 4 pavimentos, acho que dá para fazer, né? A madeira consegue dar resistência para isso. Mas se a gente cruzar com a norma lá dos PPCIs, que é prevenção e proteção contra incêndio, eu acho que já não vai dar, né? E esse condomínio que foi feito aqui em Pelotas são sobradinhos, tá? Não são, uma casa, depois tem outra casa, e cada uma com 2 pavimentos, e foi feito com madeira. Só que é o seguinte, o último incêndio que deu, tá? Foi numa unidade, queimou 3 unidades. Então pegou fogo numa, queimou as dos lados, entende? Então foram 3 unidades que foram para o saco, tá? Então é muito provável que a Caixa Econômica Federal, em seguida, proíba o DIFREME para construções multifamiliares, tá? Financiadas pelo banco, entendeu? É muito provável que isso aconteça, porque ela é vulnerável, né? Então, assim, vai construir uma edificação, tu consegue botar fogão a lenha, tu consegue botar lareira, tu consegue botar churrasqueira, tu consegue botar calefator, tu vai... Só que é o seguinte, é a tua casa, sabe? E tu vai cuidar, tu vai ter cuidado, entende? Tu vai revisar as chaminés, tu vai revisar tudo direitinho, tu vai ter cuidado com lenha, né? Agora, construção multifamiliar, eu posso ter cuidado, mas o meu vizinho pode ter um descuido, e descuido não é proposital, entende? Camarada não sabe, daqui a pouco está fazendo uma coisa errada e pum, né? Prende fogo em tudo. Daí é um problema, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nesse slide aqui para a gente falar da atividade assíncrona, ó, porque aqui eu falo na atividade assíncrona, e aí a gente já termina. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, ó, que é um processo de montagem, tá? Então, primeiro, é feito o pedido dos painéis com todas as medidas corretas para a construção, esses serão transportados para o local da obra para o início da instalação da estrutura, que é quem dará toda a sustentação do projeto, tá? Esse material aqui, ó, esse texto aqui, como se dará a montagem, eu trouxe tal qual está neste link, tá? Onde também tem um apanhado de vantagens e desvantagens, e que eu estou pedindo para vocês fazerem atividade assíncrona com base nesse texto, tá? Mas eu trouxe tal qual está lá, tá? 2. Considerando que a parede de uma construção de wood frame é feita por camadas, após a instalação da estrutura, são colocadas placas de madeira USB, já falamos nisso, tá? Se for externo, tu não pode usar gesso acartonado, então tu vai ficar com a placa cimentícia. E internamente, tu pode optar pelas duas, mas tu pode usar gesso acartonado internamente, inclusive em ambientes que têm umidade, tá? Que tu vai trabalhar com água, vai usar água para limpar, que é cozinha, banheiro, lavanderia. Pode, desde que se execute correto, conforme a norma do drywall que a gente vai ver lá no final da nossa PNP, tá? Muito interessante esse conteúdo. Vocês não estão achando? Muito interessante, tá? Mas aí tem um detalhe no drywall, porque aqui ele fala placa cimentícia e gesso acartonado. Eu estou dizendo que é ou placa cimentícia quando for na rua e gesso acartonado internamente. Mas o que acontece? O gesso acartonado, tu pode usar ele também como revestimento. Existe uma cola que tu aplica assim na superfície, pode aplicar essa cola em cima da placa de cimentícia internamente, se tu quiser, e aí tu vem com a chapa e cola ela, tá? Aí tu vai trocando a junta, onde tem a junta
da cimentícia, tu deixa no meio de uma placa de gesso acartonado e tu aplica ela como revestimento, porque o acabamento fica muito melhor. Pode fazer isso? Pode, mas tu gastaria um pouquinho mais. Então, se tu vai botar gesso acartonado, já é interessante internamente, ao invés de botar a placa cimentícia, tu já botar direto a placa de gesso, tá? Mas tu pode trabalhar ela como revestimento. Inclusive, tu pode usar a placa de gesso acartonado e aplicar em parede de alvenaria. E aí tu não faz reboco, tu aplica a chapa de gesso. Pode, colada, pode, entendeu? Tu pode usar ela como revestimento. Ninguém falou nada. Imagino que sim, ou que não, mas enfim. 3. Adequar a estrutura para adequação, isso aqui está ruim, né? Adequar a estrutura para adequação de instalações elétricas e hidrossanitárias. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, e isso é importante, que eu não posso sair furando com serra-copo todos os montantes para passar tubo de água, né? E para passar eletroduto das instalações elétricas. A gente vai fazer isso, a gente vai furar alguns montantes para poder passar com os ramais e fazer os ramais e os subramais das instalações de água, das saídas de esgoto, que porventura tenham algum trechinho na horizontal ou inclinado, né? E que pode acontecer, lavatório, principalmente, pia de cozinha, se são 2 cubas, a gente faz um T, pode ter uns trechinhos na horizontal inclinadinhos, né? E eletrodutos, que são os tubos da parte elétrica. No entanto, eu não posso sair sem critério, furando com a serra-copo, que a broca é um copinho assim, e aí fica um furinho, todos os montantes, né? Eu tenho que dizer, olha, quando eu faço projeto, depois eu resolvo as instalações em projeto, e eu pego, quando o calculista for dimensionar, eu digo, olha, esses montantes aqui eu preciso furar para passar os tubos e tal, e resolver as instalações. Então, isto vai ser dimensionado de uma maneira que eu possa fazer um furo, tá? Vocês vão ver no drywall que os montantes, eles já vêm com orifícios, mas o drywall, ele não tem função estrutural, certo? Então, no steel, alguns vêm com orifícios, outros não, tá? A gente vai ver essa diferença. Então, eu posso furar montante para passar tubos e dutos sem critério, tá bem? 4, em seguida, faz o preenchimento para garantir o conforto térmico. No Brasil existem opções como na de vidro de rocha, já falamos disso. Tem que usar luva, máscara e óculos, porque é né? 5, inicia-se a cobertura e vedação do projeto, por fim, acabamento da parte externa, né? Que foi escolhido pelo cliente. Bueno, esse material está disponível lá no Moodle, né? Ele também está gerando uma atividade assíncrona, que é a nossa terceira, tá bem? Depois vão ficar faltando 2 atividades assíncronas, que é a de steel frame e no final a de drywall, né? E aí eu estou fazendo cada vez mais fáceis essas atividades assíncronas, né? Essa foto aqui, se eu chamar a atenção de vocês, ó, olha aqui, tá vendo essa textura aqui dessa placa, ó? É a textura da placa USB, do lado que fica essa texturinha, do outro lado ela é verde, ó, eu acho bonitinho, eu acho muito bonito, né? Acho bacana. E aqui é o pino, sempre que vocês verem assim a madeira com esses nós, ó, é madeira de pinos, né? A árvore pinos, tá? Bueno, então, como é que vai ser essa atividade assíncrona, que eu já... Então, vocês conseguem ter acesso, e vocês vão ter até sábado da semana que vem para me entregar, tá? E o meu WhatsApp está disponível para fazer atendimento e ajudá-los, e também o nosso encontro na semana que vem, na sexta, não temos aula mais no sábado, na semana que vem, na sexta, eu acho que não temos mais aula no sábado, tá? Mas na semana que vem é certo que não, só que na semana que vem, na aula, nossa aula normal, horário normal, na sexta-feira, nós vamos orientar essa tarefa, né? Essa atividade assíncrona. É o seguinte, eu estou colocando aqui um link,
Daí vocês vão clicar nesse link e ele vai gerar vocês lá para um site. Esse site, se eu não me engano, é um trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou FRJ, tá? Que faz uma abordagem dessa técnica construtiva wood frame, tá bem? E aí, nesse site, tem um capítulo lá que o autor ou os autores, eles abordam o que eles entendem ser as vantagens e o que eles entendem ser as desvantagens, tá? Da utilização do wood frame. O que eu estou propondo como atividade assíncrona para esse conteúdo? Vocês vão ler o que eles estão dizendo que é vantagem e vão transpor num texto que vocês vão fazer de forma crítica, tá? Então, assim, o que é de forma crítica? Ou vocês vão concordar com essas vantagens, ou vocês vão discordar. Tanto as vantagens como as desvantagens. Vocês estão entendendo? Tem que dizer se concorda ou não. Isso pode ser feito na própria frase, quando vocês estiverem mencionando as vantagens ou as desvantagens, ou pode ser feito numa frase, numa outra frase, no mesmo parágrafo. Certo? Isso é transpor de forma crítica. E em fazer essa crítica, vocês podem incluir outra vantagem ou outra desvantagem que vocês acham que é importante e que os autores não mencionaram, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa vulnerabilidade ao fogo não está lá. Então, é uma desvantagem que vocês podem colocar, né? E vocês podem, entendendo como se dá essa técnica, vocês podem incluir outras, tá bem? É isso. Vocês entenderam isso? Hein? Entenderam isso? Tá, beleza. O Arthur está dizendo que sim, Guilherme também. Bah, beleza, então é isso. Eu vou parar de gravar aqui a aula, tá? Essa atividade assíncrona, agora são 13h20, 13h21. Essa atividade assíncrona, agora às 13h30, já vai estar disponível para vocês acessarem ali no Moodle, tá? Segue a mesma lógica. Semana que vem é só orientação, tá? Quem quiser fazer, me entregar e não ir à orientação, não tem problema. Se quiser fazer, não segura, vem a orientação, vê se está certo ou não. Se tiverem alguma dúvida, me chamem no WhatsApp. Semana que vem estarei no horário da nossa aula, às 2h, única e exclusivamente para orientar a realização do trabalho, certo? E vocês têm até sábado que vem para me entregar ele. Tá? É a terceira atividade assíncrona. Vale presença da semana que vem e 2 presenças das 4 de hoje, certo? Estamos combinados? Dúvidas, questionamentos, xingamentos. Algum xingamento hoje ou não? Tá tudo bem? Tá tudo claro? Tudo certo? Tá tudo bem. Para mim, não sei, os colegas. Deixa eu ver aqui se eu busco um colega aqui. Arthur, tá tudo bem? Algum xingamento, Arthur? Arthur. O Arthur dormiu. O Arthur só está aqui, mas não está aqui, né? Vamos ver aqui, ó. O Guilherme Peters, não o Antuarte, o Peters Stock. Tá aí, Guilherme. Guilherme. Algum xingamento, Guilherme? O Guilherme também. Tá me ouvindo, professor? Ah, tá aí, Guilherme. E aí? Achei que tu tivesse nos abandonado, que nem o Arthur nos abandonou. Eu tô digitando no chat ali só, eu não tô falando. Ah, tá, beleza, tá. Algum xingamento ou não? Não, melhor eu não falar nada. Ah, tá. Então significa que tu tem um xingamento, mas tu não quer falar. Não Ah, tem xingamento nenhum, não. Calma. tá, então tá. Semana que vem, então, eu vou orientar a atividade, tá? Tá. Deixa eu ver aqui agora. Natália Quevedo. A Natália não se manifestou, não escreveu nada no chat. Tá aí, Natália? Oi. Ah, a Natália foi rápida. Tá aí, tá prestando atenção. Muito bem, Natália. Algum xingamento? Não. Algum questionamento? Tá. Tudo bem. Tá. E o Pedro? Tá aí o Pedro? Pedro Santos. Pedro. Ó, o Pedro foi tomar café. Também nos deixou.
Só tá ali a carinha dele na foto, mas ele, ó, picou a mula. Tá. Alô, 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 não. Tava com o microfone desconectado aqui. Alô, alô, alô. E aí, tô te escutando. É que o microfone tava desconectado, eu tive que conectar aqui no carro. Ah, tá, entendi. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá, então tá tudo tranquilo? Vai conseguir fazer a tarefa? Tá. Semana que vem eu vou orientar. Gente, então tá. Aproveitem o sábado, tá? Descansem, se cuidem, porque parece aí que o vírus está voltando, que a gente está iniciando uma segunda onda. Amanhã quem vota vai votar tranquilamente, já sai de casa com a máscara, levem caneta, tá bem? Votem direitinho, com consciência, com tranquilidade, em quem vocês acham que é o melhor candidato ou candidata, né? E já voltem para casa, se cuidem, tá? Não sei se vocês viram, mas essa semana já iniciou uma discussão no IFE de como que vai ser o ano que vem. É bem provável que se retome o calendário, não está definido ainda, mas é bem provável que se retome de forma remota, tá? Assim como a gente está fazendo nessa PNP. E aí as APNPs, elas são boas nesse aspecto, porque elas já serviram como um teste, tá? Mas é bem provável que agora, ano que vem, vocês não fiquem parados e nem seja, assim, atividade que podem aproveitar. Provavelmente, mas isso não está definido ainda, mas provavelmente, agora, o ano que vem, se retome o calendário, mas de forma remota, tá? Aí só ficam pendentes as disciplinas de prática construtiva e as que têm laboratório, né? Mas todas as outras, provavelmente, elas aconteçam assim de forma remota, tá? Bom, então, se cuidem, saiam para votar com segurança amanhã, né? Aproveitem o fim de semana em casa, tá bem? Cuidem aí, se cuidem, né? Cuidem dos pais, dos avós, dos irmãos, tá? E semana que vem a gente se encontra de novo às 2 horas, tá bom? Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.